Eu recebo com muita alegria aqui nos estúdios da Rádio Cultura de Cuiabá o deputado estadual Lúdio Cabral, do PT. O Lúdio foi escolhido por unanimidade como pré-candidato do PT à Prefeitura de Cuiabá no encontro de delegados. Mas, depois dessa escolha unânime, a deputada Rosa Neide disse que o nome dela está à disposição do partido. Como é que é isso? Isso pode prosperar ou com relação ao nome do PT para a frente, Brasil Esperança lá já está consolidado. Bom dia, Lúdio, prazer tê-lo conosco. Bom dia, uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. O Diretório Municipal, desde agosto, após a vinda da presidente nacional do PT aqui em Cuiabá em julho, a deputada federal Gleisi Hoffmann, que recomendou que até outubro, no máximo novembro, nós definíssemos o nome do PT à Prefeitura de Cuiabá para ser apresentado à Federação Brasil da Esperança, que tem o PV e o PCdoB, o Diretório Municipal organizou um calendário de reuniões ordinárias mensais, que já vinha seguindo desde o início do ano, para poder construir, primeiro, um esforço de consenso para que nós, a partir do diálogo, tivéssemos um nome só. Esse diálogo em torno do consenso acabou não prosperando e nós aprovamos um calendário para inscrição de pré-candidaturas. Eu me inscrevi, a professora Rosa se inscreveu, passamos por uma primeira etapa de aprovação, que foi a votação no Diretório Municipal. Para que o processo se encerrasse no Diretório Municipal, um de nós teria que ter 2/3 dos votos. Isso não aconteceu, eu tive 23 votos, faltaram 3 votos para 2/3, ela teve 15 votos, e a partir daí o próprio calendário já estabelecia que aconteceria uma eleição direta entre os filiados para a escolha de delegados, e depois um encontro municipal que tomaria a decisão final. Esse processo foi todo seguido, nós construímos uma chapa, apresentamos essa chapa. Infelizmente o grupo da professora Rosa não apresentou chapa, portanto não participou da decisão para a escolha dos delegados, e o encontro municipal, com a presença de 151 dos 152 delegados eleitos, aprovou por unanimidade o meu nome. Então, do ponto de vista formal, estatutário, regimental, o processo está concluído em Cuiabá. O meu nome vai para o Diretório Nacional e vai para os partidos da federação para que a gente possa abrir o diálogo. Eu acredito, Antero, eu vou me esforçar e vou buscar esse diálogo pessoalmente com a professora Rosa Neide, que agora nós precisamos de unidade partidária. A Rosa, na minha opinião, terá um papel importante aqui em Cuiabá e no estado todo. Ela, por ter uma relação de proximidade tanto com o PCdoB quanto o PV, ela pode nos ajudar a construir um diálogo produtivo para alcançar uma posição de unidade, porque tanto o PCdoB quanto o PV podem também apresentar nomes. O PV já tem inclusive o nome do Estopa como pré-candidato. E a Rosa também tem uma articulação muito positiva na esfera nacional, com os ministérios, com a direção nacional do PT, e eu acredito que ela tem todas as condições de nos ajudar a consolidar a posição do PT. Sexta agora aconteceu uma reunião do Diretório Nacional do partido, onde tem representação de todos os coletivos, de todas as forças políticas do PT, e foi unânime na reunião do diretório a leitura de que o PT precisa disputar as eleições em 2024. Onde tem candidaturas competitivas, onde precisa construir nomes, exatamente porque nós governamos o país hoje, há uma série de políticas que dependem, para serem viabilizadas, para melhorar a vida do povo, que dependem de uma articulação positiva dos governos municipais com o governo nacional. E a eleição de 2026, o PT quer ampliar, além de contribuir para a reeleição do atual presidente da República, do Lula, quer ampliar a sua bancada no Congresso Nacional, tanto no Senado como na Câmara dos Deputados, e para isso é importante disputar as eleições municipais em 2024. Então, assim, o meu esforço agora, Antero,
Mais do que tentar entender o porquê o Grupo da Rosa não escreveu chapa, e por que ela se mantém à disposição, é buscar no diálogo a contribuição dela para fortalecer a decisão que o PT tomou, para que a gente tenha unidade partidária e para que a gente possa buscar o bom diálogo na federação, aprovar o nosso nome na federação, é lógico, com todo respeito ao nome do Estopa, a partir daí buscar a ampliação do arco de partidos aliados. Nós já temos um diálogo, porque assim, a decisão do encontro também nos dá a tranquilidade para começar diálogo com outros partidos também, não apenas da federação. Então, no encontro nós já tivemos a presença da rede, do PSOL, das direções municipais desses dois partidos que estão numa federação. Existe uma possibilidade forte de uma aliança com a rede, com o PSOL aqui em Cuiabá, que seria, no caso do PSOL, inédito, né? Porque o PSOL tem uma liderança importante, que é o procurador Mauro, que disputou eleições para a prefeitura, e tê-lo junto conosco, isso nos fortaleceria bastante. O PSB participou do encontro. A gente quer abrir diálogo com o PSD também, para poder construir uma frente mais ampla para apresentar um programa para a cidade no ano que vem. Esse é o esforço, esse é o caminho que a gente quer percorrer. Não ficar olhando para o passado, para as disputas internas, mas pensar agora no futuro. Lúdio, como que é para você, assim, que está, né, no PT e está no Estado que é tão talvez um anti-PT, ou pro outro lado, um pouco mais de direita? Claro que você tá falando de Cuiabá, mas eu acho que o Mato Grosso também interfere um pouco, né, nessa eleição também de Cuiabá, e Cuiabá também tem a sua votação expressiva, né, não no Lula. Como que é para você construir isso? Porque você precisa de 50 mais um dos votos, né, então você precisa convencer também uma outra ala aí, né? Bom, primeiro que a política ela é muito dinâmica, né? O ditado da nuvem, hoje está de um jeito, amanhã está de outro. O Lula já venceu as eleições em Mato Grosso. O Lula? Acho que já venceu. Nossa. 2002 ou 2006? 2002 o Lula venceu as eleições em Mato Grosso. Nas últimas eleições, em 2018 o Haddad fez 35%, o Lula fez 35%, quase 700 mil votos na eleição agora em 2022, em torno de 40% aqui em Cuiabá. Então há uma base social consolidada, uma parcela da população que tem uma identidade com o nosso programa. Agora, para vencer as eleições na capital, nós precisamos superar essa barreira dos 50% mais um. Primeira tarefa, construir um arco de alianças mais amplo. Até porque a disputa ela é municipal, nós vamos debater os problemas da cidade. O buraco na rua, ele não tem ideologia. A rua não asfaltada, ela não tem ideologia. A fila no posto de saúde, na policlínica, não tem ideologia. Então esse debate ideológico, polarizado, ele não faz muito sentido, na minha opinião, nas eleições municipais. Nós temos que debater os problemas da cidade, propostas para superar esses problemas, e buscar o máximo de diálogo para ter uma presença nas eleições que vá além da expressão partidária estrita, para que a gente possa ir para o segundo turno e no segundo turno conseguir, que é uma outra eleição, conseguir os 50% mais um. O PT já disputou o segundo turno em duas eleições aqui, em 2004 com o Alexandre e em 2012 comigo. Então, assim, nós batemos na trave em duas eleições. Então existe, na minha opinião, um espaço que nos permite essa construção de, primeiro, disputar o segundo turno e depois, no debate do segundo turno, no debate de propostas, vencer as eleições. E é lógico, é a população soberana que vai decidir quem ela quer para governar a cidade. Tem uma fala do presidente Lula que está circulando na internet, acho que eu vi como jornalista, acho que todo petista viu, no encontro de ontem, no encontro eleitoral do partido, onde ele reclama dizendo exatamente o seguinte: primeiro, que nós não estamos conseguindo falar, só as pessoas até 2 salários mínimos que estão votando na gente. Nós não conseguimos falar mais com as pessoas que estão ganhando mais do que 5 salários mínimos.
e precisamos ter um discurso para atrair os evangélicos. Como é que isso está sendo deglutido aqui pelo PT de Mato Grosso? Bom, primeiro que a leitura do presidente é uma leitura correta. Se você analisa as pesquisas, tanto as pesquisas de intenção de voto e o resultado eleitoral de 2022, e as pesquisas que acontecem agora, de avaliação do governo federal, e as primeiras pesquisas já sobre intenção de voto, sobre o perfil do eleitorado, sobre a distribuição da intenção de votos nas capitais, por renda, por religião, por faixa etária, demonstram que nós temos exatamente esse desafio, o desafio de dialogar com a classe média e o desafio de dialogar com os evangélicos. Na minha trajetória, Antero, eu sou médico da saúde pública há 26 anos, então eu me formei e fui lá para Osmar Cabral trabalhar no posto de saúde. Eu tenho mais muitos pacientes que são evangélicos, da Assembleia de Deus, da congregação cristã, e sempre tive uma relação muito positiva com os evangélicos. Agora, o partido ele precisa realmente abrir espaço para poder escutar melhor essa parcela da população. E no caso da classe média, o que nós precisamos é ter a capacidade de fazer chegar à classe média o impacto positivo de medidas que estão sendo implementadas pelo nosso governo que favorecem a classe média. Nós falávamos agora há pouco aqui sobre o comércio e a leitura que o comércio faz do Desenrola Brasil, né, que é um programa para como é que chama? Para desnegativar, é assim? Desendividar, talvez. Desendividar a população. Isso favorece o comércio, favorece o comerciante, favorece a microempresa, a pequena empresa, a média empresa, porque você amplia o público que pode consumir, né? Nesse momento que a gente está agora, de Natal. Então, o aumento do salário mínimo, a alteração na faixa de isenção de imposto de renda, a redução do preço dos combustíveis, o Desenrola Brasil, o Minha Casa Minha Vida, são medidas que favorecem indiretamente ou diretamente a classe média. Então é uma tarefa, um esforço de paciência que a gente precisa fazer de diálogo com a classe média, porque também uma parcela da classe média acaba sendo contaminada por aquilo que se espalha pelas redes sociais, pelo WhatsApp, contra o nosso governo. O governo Lula é um governo de centro, ele não é um governo de esquerda, né? Ele é um governo de centro que tenta avançar em pautas econômicas para fortalecer o mercado interno, para fortalecer a capacidade das empresas nacionais de crescerem, de disputarem mercado lá fora. Olha, as viagens que o Lula tem feito são muito criticadas, mas onde ele vai, ele está abrindo mercado para os produtos nacionais, inclusive para os produtos de Mato Grosso. Essa viagem para a Arábia Saudita, para os Emirados Árabes, lá para a China. O ministro Fávaro disse que ele já abriu 85 mercados novos. Então, assim, O que não é pouca coisa, não, é muita coisa. Na economia de Mato Grosso. Para a economia de Mato Grosso é importantíssimo, porque é uma economia muito sustentada na exportação de commodities, né, de carne, de grãos. Então, as iniciativas do governo favorecem a economia do nosso estado. Então, é um esforço que nós teremos que fazer daqui para frente. E o diálogo com os evangélicos na base da população, a gente começa a fazer esse sábado, viu, Antero? A gente vai fazer uma roda já para, primeiro, agradecer os filiados do nosso partido que participaram das eleições diretas. Foram 859 pessoas que subscreveram a nossa pré-candidatura, de filiados e filiadas do PT, 740 que foram às urnas votar para escolher a nossa chapa. E agora a gente vai começar uma rodada de rodas nos bairros, nas regiões onde estavam as urnas, para nos encontrar com os filiados. Uma parte dos filiados são evangélicos, e para abrir diálogo com a população das regiões, para já começar a conversar sobre os problemas da cidade.
interessante. Quais são os problemas que as pessoas vivenciam hoje? Para a gente já, a partir dessa escuta, começar a colher conteúdo para o programa de governo que a gente quer construir. Tem uma outra crítica que foi feita, e aí eu acho que o Lula tem absoluta razão, que o PT não se apropria e não ajuda a divulgar as coisas do PT. Por exemplo, o agronegócio em Mato Grosso ainda faz beicinho para o governo do PT. Mas 85 novos mercados foram abertos. Os pecuaristas aqui deveriam estar vibrando com as decisões do governo Lula, porque o ministro Fávaro e o governo Lula, evidentemente, fizeram um programa agora de recuperação de áreas degradadas. Destinaram um valor pelo Banco do Brasil para que haja o financiamento. Claro, o pecuarista vai pagar esse financiamento. Só que o financiamento é o seguinte, é 6 a 8% ao ano. FCO, né? Não, é diferente. Eles deram um outro nome de programa lá. 5 anos, plano safra, né? 5 anos de carência e 5 anos para pagar. Você paga em 10 anos. Ou seja, as pastagens que estão aí abandonadas, elas vão ser recuperadas com juros de 8% ao ano. Mas, para ficar apenas na questão urbana, como é que justifica o PT? Não foi o Lúdio, não foi o Barranco, não foi a Rosa Neide. Veio aqui o ministro das cidades, eu acho, e anunciou 30 milhões de reais no Minha Casa Minha Vida. O governo do estado vai entrar com 10%. 90% dos recursos é o governo do Lula. A obra é, portanto, inteiramente do PT. Vai entrar com a contrapartida lá de 10%, o município entra com terreno. E não tinha ninguém do PT lá. Terminado o programa, o que está na imprensa? Lançado o programa Ser Família Habitação. Não é o Minha Casa Minha Vida. Sim. É, o único lugar que Minha Casa Minha Vida chama-se Ser Família Habitação é Mato Grosso. E aí tudo bem. Eu não critico o governo do estado de se apropriar disso. Eu critico o PT de não estar presente lá e não estar falando essas falas. Você pega aqui o Rodoanel, 60% do investimento, você passa lá, pega o deputado, pega o carro e vai lá agora. Mais uma obra do governo de Mato Grosso, 60% dos recursos federais. Essa obra começa com Wilson Santos, com dinheiro federal. Hoje tem 60% dos recursos federais e uma contrapartida de 40% do Estado. Você pega o Hospital Júlio Miller, 50% dos recursos federais. Mais uma obra do governo de Mato Grosso. Ou seja, o que o PT faz? O PT não divulga. Deputado, ninguém ama o que não conhece. Aí as pessoas não vão gostar realmente do governo do PT. Simples assim. E aí não é culpa do Lula. Sim, é culpa do local aqui. Sim. Embora a comunicação dele pudesse melhorar um pouquinho também. Antero, assim, você já me puxou a orelha outras vezes sobre isso. Eu diria duas coisas. Primeiro, nós temos mesmo essa dificuldade de comunicar as ações que os nossos governos realizam. Por uma compreensão que nós temos, é política pública, é direito da população, não cabe a nós nos apropriarmos disso para capitalizar politicamente, eleitoralmente. A população tem consciência e saberá compreender quem é responsável por essa política ou por essa ação. É um comportamento até ingênuo, eu diria, da leitura das políticas públicas e do papel que a gente tem de divulgar, de difundir. O ideal seria isso, né? Porque toda obra pública só tem um dono, é o povo. É o povo. Porque é dinheiro de imposto, né? De outro lado, e aí falando mais especificamente de algumas agendas que aconteceram aqui no Estado, faltou uma comunicação adequada do governo federal. O governo federal, com uma postura republicana, organiza as agendas e estabelece o diálogo com o governo do Estado. E não tem o cuidado de avisar a bancada do partido com uma certa antecedência.
A vinda do ministro Jader aqui, nós ficamos sabendo no dia. Eu fiquei sabendo praticamente no horário da atividade, e eu tinha uma agenda na Assembleia que eu iria presidir, que eu não teria como participar. Então, essas falhas também, elas precisam ser corrigidas, e o próprio governo federal e o partido precisam de uma política de comunicação que faça chegar mais nas pessoas as coisas que estão acontecendo. Agora, a crítica e essa autocrítica nós temos que realmente fazer. Nós precisamos falar mais sobre... Eu fiz uma audiência há 2 semanas sobre o novo Hospital Universitário Júlio Miller, sobre o que ele vai representar para o estado de Mato Grosso. Serão 300 novos leitos hospitalares de especialidades de alta complexidade. O Júlio Miller já mesmo nas condições estruturais precárias que tem, já é o topo da pirâmide assistencial em Mato Grosso. É o hospital mais importante do estado, que atende os problemas mais complexos. E passará a ter uma capacidade 3 vezes maior do que a capacidade que tem hoje. E quem irá manter o novo hospital universitário é o governo federal, por meio do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde, por meio da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. É ela quem irá contratar, por concurso, 1.000 profissionais que irão trabalhar no novo hospital universitário. É ela que irá manter todo o funcionamento do hospital, além da obra, que tem metade dos recursos do governo federal. Então nós precisamos falar mais sobre isso. Eu debati por quase 4 horas o funcionamento do novo hospital, as medidas que precisam ser colocadas em prática ainda para que depois da obra concluída ele entre em funcionamento, o esforço que nós teremos que fazer para isso, mas às vezes falta mesmo a gente divulgar essas. Eu perguntava, como médico, né, qual é a opinião sobre a intervenção em Cuiabá, a intervenção estadual, né, na saúde de Cuiabá. Qual a sua avaliação e também a perspectiva para o futuro, que eu tenho certeza que você vai olhar muito para esse lado, para a saúde. Bom, excelente questão. A primeira coisa é entender quais as razões dos problemas que a saúde pública em Cuiabá e no estado tem. Tanto a Prefeitura de Cuiabá quanto o governo do estado, desde o governo Mauro Mendes na Prefeitura, passando pelo governo Emanuel Pinheiro na Prefeitura, o Mauro Mendes no governo do estado, adota um modelo de gestão na saúde que prioriza contratação de empresas terceirizadas para realizar as atividades fim. O resultado do trabalho na saúde ele é essencialmente humano. É o trabalho humano que faz a saúde acontecer, às vezes mesmo em condições precárias. Eu trabalhei 12 anos lá no Osmar Cabral em condições precaríssimas como médico, mas eu tinha compromisso com a população, eu fiquei lá por 12 anos ininterruptos, portanto eu construí vínculo, relação, eu conhecia as famílias, eu sabia dos problemas que elas tinham, eu acompanhava ao longo do tempo para poder produzir resultado, mesmo tendo dificuldade de acesso ao exame, mesmo às vezes tendo dificuldade de acesso quando você precisa de uma internação, quando você precisa de um procedimento de mais complexidade. É o trabalho humano. E esse modelo de terceirização, primeiro, ele é mais caro, consome muito recurso, e segundo, tem muita rotatividade entre profissionais da saúde. As policlínicas, as UPAs em Cuiabá, a grande maioria dos profissionais contratados por empresa terceirizada, na verdade quarteirizado, porque tem uma empresa terceirizada que contrata um médico como pessoa jurídica, ou seja, quarteirizado. No estado da mesma forma, os hospitais regionais hoje, 90% da força de trabalho terceirizada, quarteirizada. Você não produz resultado para melhorar a saúde das pessoas. Então é o mesmo modelo de gestão aplicado em Cuiabá e aplicado no estado. Então, assim, a intervenção é decisão judicial, tem que ser respeitada, tem que ser cumprida, mas se não há mudança no modelo de gestão, ora, se o Estado adota o mesmo modelo de gestão que a Prefeitura adota, como é que os problemas vão ser resolvidos? Não foram resolvidos. O que precisa é mudar a lógica, é mudar o modelo como a saúde é gerida. Então, assim, ou se acredita que, primeiro,
Você precisa ter profissionais concursados. Você precisa ter profissional que vá para um posto de saúde, para uma unidade de saúde da família, e fique lá 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos trabalhando com aquela população para, aos poucos, ir melhorando os indicadores de saúde para aquela população. Ou você aposta e investe na atenção primária à saúde, onde as pessoas vivem, para você ter qualidade do trabalho em saúde lá onde elas vivem, porque não é só o médico, é o enfermeiro, é o agente de saúde, é o odontólogo, mas é também nutricionista, é psicólogo, é fisioterapeuta, é profissional de educação física, você organizar equipes que são tecnicamente chamadas de equipes matriciais com especialidades de outras profissões, inclusive, que apoiem o trabalho na atenção primária. 1/3 da população adulta tem pressão alta. Acima de 50 anos, metade da população adulta tem pressão alta. Quase 10% da população tem diabetes. Não é só com médico e medicamento e exame que você cuida dessas pessoas. Você tem que ter um profissional de educação física que faça um programa de atividades coletivas com as pessoas hipertensas. Você tem que ter um nutricionista que faça um trabalho permanente com a população diabética, os problemas de sofrimento mental. Você tem que ter um psicólogo que ajude a equipe de saúde para você poder cuidar dos problemas onde eles podem ser resolvidos a um custo menor e com resultado melhor. Então essa é a lógica que precisa ser implementada aqui em Cuiabá e que infelizmente não é. Você tem unidade de saúde da família sem profissionais, ou com rotatividade muito alta, ou com profissionais recém-formados, sem formação para aquela área. Agora, um outro problema sério, que é a incapacidade dos governantes de conversarem. A saúde, ela é tripartite. A responsabilidade pela saúde é do governo federal, é do governo do estado e é do governo municipal. Se não há diálogo entre esses governantes, entre esses gestores, a saúde não funciona. E Cuiabá, em Mato Grosso, é o exemplo disso. O governador do estado e o prefeito da capital não conversam. Eles não têm diálogo nenhum. Durante a pandemia, que foram 2 anos de sofrimento da população, os dois se reuniram uma única vez. Uma única vez eles se reuniram para tratar das ações para enfrentar a pandemia. Quando o prefeito falava tem que fechar, o governador falava tem que abrir. Quando o governador falava tem que fechar, o prefeito falava tem que abrir. Então, assim, era um conflito completamente sem sentido e não por acaso Mato Grosso é a unidade da Federação Brasileira que apresentou até o final de 2021, a maior taxa de mortalidade por Covid-19. Entre todos os estados brasileiros, Amazonas, que foi todo aquele drama, a mortalidade foi menor do que a mortalidade em Mato Grosso. Cuiabá, a capital do país com a maior mortalidade por Covid-19. Eu estou falando de um indicador, de um número que demonstra o fracasso do enfrentamento da pandemia. Cuiabá, a maior mortalidade dentre todas as capitais brasileiras. E do enfrentamento de prefeito e governador. Exatamente, exatamente. Porque assim, se você não tem diálogo... Então, por que a intervenção aconteceu? Por conta de uma série de problemas, dentre eles a incapacidade de diálogo entre os governantes, né? Se você senta na mesa, planeja junto, soma os recursos que você tem, você produz um resultado melhor para o funcionamento da saúde. Isso, inclusive, dentro de uma lógica, digamos, gerencial, empresarial, que o governador tanto diz, né? Você senta, dialoga, mobiliza os recursos financeiros em conjunto, soma ao invés de dividir, constrói junto ao invés de fazer conflito. Então isso é fundamental na gestão da saúde e não aconteceu nos últimos anos. Qual é a preocupação que eu tenho? Eu, por exemplo, hoje eu faço oposição ao governador do estado. Agora, eu procuro ter uma relação de respeito e de diálogo. Na prefeitura de Cuiabá, esse diálogo tem que ser buscado desde o primeiro dia, seja quem for governador, seja quem for presidente da República, quem for prefeito de Cuiabá, tem que no primeiro dia sentar na mesa com o governador e buscar diálogo com o governo federal para poder enfrentar os problemas da saúde aqui em Cuiabá e superar esses problemas. E você não está propondo um modelo diferente do que o governador executa? Você diz que o governador executa esse mesmo modelo do Emanuel desde quando ele antecedeu o Emanuel na prefeitura de Cuiabá. E que
pela sua explicação, não é a sua visão como prefeito. A sua visão como prefeito é voltar a ter o médico contratado, o médico da saúde Concursado. pública mesmo, concursado, etc. e tal. Isso aí não pode ser o início de um atrito na hipótese do Lúdio ser eleito prefeito com o governador? Não, de forma alguma, Antero, porque assim, existe autonomia. Eu não vou, embora eu discorde, eu não vou sentar com o governador para criticar o modelo que ele adota. Eu vou sentar com o governador para, naquilo onde houver possibilidade de diálogo e de consenso, por exemplo, na alta complexidade, na média complexidade, onde tem serviços hospitalares que podem contar com o financiamento tanto do Estado quanto do município, vou usar o exemplo oncologia. O Hospital de Câncer poderia atuar com uma capacidade muito mais ampla, outros serviços, o Hospital Geral Universitário, o próprio Hospital Júlio Miller, poderiam atuar com uma capacidade mais ampla se houvesse uma soma de esforços entre Prefeitura e Governo do Estado, entre as duas secretarias de saúde, entre governador e prefeito. Esse diálogo nessa esfera é possível construir. Agora, é o município quem tem autonomia para organizar a atenção primária, para organizar o atendimento nos postos, nas UPAs, nas policlínicas. E ao seguir um determinado modelo aqui, não cabe ao governador fazer, quando sentar com o prefeito, fazer crítica ou dizer que não pode ser daquele jeito. Nós temos que nos respeitar. Somos diferentes, pensamos diferentes em várias coisas, cada um tem autonomia na sua esfera, e onde é possível construir a atuação conjunta, vamos construir essa atuação conjunta. E não deixar a gestão ser contaminada por disputa eleitoral, por disputa que às vezes é pessoal, é visceral. Isso não contribui. Então, assim, é ter humildade, é ter respeito e é ter consciência da autonomia que cada ente tem, de onde esses dois entes podem atuar em conjunto. E existe espaço onde os dois entes podem atuar em conjunto. São 8h49. Tem uma pergunta aqui do ouvinte Sebastião. Bom dia, Sebastião. Então, no encontro nós já Bom dia, Antero. Bom dia, Michele. Bom dia, Lúdio Cabral. Aqui quem vos fala é Sebastião Bareta. Lúdio, eu vos pergunto, nessa sua aprovação a ser candidato pelo PT, há possibilidade de formar uma chapa limpa, uma chapa entre você e Estopa? E agora eu faço a pergunta a você, Antero. Mais um lembrete. Você estava falando da rodovia dos imigrantes, mas não podemos esquecer que o governador Mauro Mendes, irresponsavelmente, através da Rota do Oeste, nova Rota do Oeste, falou que não vai fazer a duplicação da rodovia dos imigrantes, que ele prefere fazer a duplicação, tá, do contorno norte, ou seja, saindo pela Serra, e assim, quer dizer, há mais de 30 anos a rodovia dos imigrantes vem causando bastante transtorno, tanto para a população varja-grandense como para a população cuiabana. Ele não vê que a rodovia dos imigrantes é um canal para a futura ferrovia que vai ser instalada, o terminal aqui no Distrito Industrial. E aí, o que você me diz sobre isso, sobre esse posicionamento do governador? Vou tanto para você essa pergunta, como para o deputado Lúdio Cabral, que faz parte dessas comissões na Assembleia Legislativa. Ô, Sebastião, primeiro eu vou resumir a minha resposta aqui. Eu entrevistei aqui o Cidinho não disse nada disso. Disse ao contrário, que iria atender o Júlio Campos e iria fazer a duplicação em determinados trechos lá da rodovia e passarelas, etc. e tal. Ele não disse que não vai tomar nenhuma providência com relação a imigrantes. Não estou aqui querendo fazer a defesa do governador, mas eu estou dizendo que entrevistei o responsável pela nova Rota do Oeste e ele disse exatamente aqui que iria fazer. Com relação ao Lúdio, estou para um bom vice? Ou não é hora de escolher vice? Bom, primeiro, Sebastião, assim, tudo que você disse é muito importante, e para reforçar o que o Antero disse,
A Assembleia já cobrou formalmente a nova Rota Oeste sobre a duplicação da imigrante, e a resposta é de que eles irão duplicar. Acho que cabe a nós agora pressionar para que essa duplicação seja prioridade, né? Para que não fique no final da fila das prioridades, porque é onde acontece, infelizmente, muitos acidentes com perda de vidas. O movimento é intenso ali naquela região, e aquela região merece, Várzea Grande, a rodovia dos migrantes merece a duplicação. Bom, segundo, em relação ao formato da chapa, é muito precoce para a gente já falar sobre prefeito, vice, quem vai ser, quem não vai ser. O que eu tenho a dizer, Sebastião, é que assim, ó, e aí eu sempre me esforcei para respeitar bastante o Estopa. Ele construiu uma trajetória, ele é servidor de carreira, inclusive, foi secretário de Serviços Urbanos do governo Mauro Mendes, foi secretário de Serviços Urbanos do Emanuel Pinheiro no primeiro mandato, agora é secretário de Obras, então ele tem uma experiência muito rica e construiu iniciativas muito positivas, viu, na condução dessas secretarias. E há algumas obras muito simples, que custam muito pouco, e que trazem um resultado muito positivo para a paisagem da cidade, para a autoestima da cidade. E o Estopa foi muito eficiente em dar conta de iniciativas dessa natureza. Eu sempre uso um exemplo, a entrada da Morada do Ouro, depois que você sai da Avenida do CPA, atravessa ali o Parque Masahiro Okamura, e tem uma primeira rotatória, você vira à esquerda na Avenida Brasil e segue. Quando você segue ali, havia uma área, logo depois do posto de gasolina, que era um matagal que não acabava nunca. E o Estopa acabou com o matagal, gramou, organizou, mas ficou lindo aquele espaço. Não deve ter custado quase nada aquilo. E eleva a autoestima da cidade, dá qualidade à cidade. Então, assim, ele é um quadro muito qualificado. É lógico que o fato dele ser vice-prefeito, da gestão do Emanuel hoje passar por problemas, cria dificuldades para ele. Nós vamos dialogar dentro da federação, depois dialogar com outros partidos, porque é importante a gente ampliar o nosso arco de alianças, e eu vou buscar com muita humildade o diálogo com o Estopa para ter o apoio dele. Vou buscar respeitando a posição que ele tem hoje na condição de pré-candidato, que é uma pré-candidatura legítima. Agora eu quero sentar à mesa com o Estopa, com o PV, para a gente produzir o diálogo mais produtivo possível, para que a gente possa construir uma posição de unidade na federação. A gente debate muito, né, Lúdio? Até assim, oposição, eu aprendi muito oposição até contigo, assim, acompanhando as sessões da Assembleia, que não é oposição por oposição, né? Você estuda, leva lá a sua visão contrária, não é só porque é algo do governo que tem discordância. E para você ter em sendo prefeito, né, de Cuiabá, você vai ter que lidar com a oposição, você vai estar do outro lado, e eu acho que tem que ter essa sabedoria também. Mas eu acho que é importante o PT também fazer vereadores, né? A gente vê hoje só a Edna mesmo, só a Edna como vereadora. Como também analisar isso, montar essa chapa, você, se for mesmo líder da chapa ali, para montar o PT fazendo mais vereadores do que tem feito, né? Sim, esse é um desafio, essa é uma tarefa que nós temos que nos debruçar sobre ela para ampliar a nossa representação. No encontro municipal foi muito interessante, assim, foi bonito até, num determinado momento, quando nós anunciamos as pré-candidaturas que o Partido dos Trabalhadores já tem. Opa, então vamos lá. Ixi, muitos nomes, assim, e mais da metade mulheres, viu? O que me impressionou foi isso. Vou citar uns nomes que eu lembro de cabeça, que depois quem eu esquecer vai ficar bravo. Vai ficar bravo. Josiane Marconi, da Mães pela Diversidade, Deuclece, que é agente comunitária de saúde, professora Fanise, que inclusive foi candidata a deputada estadual, a Edna Sampaio, a Carol Meirelles, que atua na área da saúde, ela é mãe de uma criança autista e faz uma luta importante em defesa da saúde dos autistas, é estudante de saúde coletiva. Os homens, o Robson Cireia, o professor Reginaldo Araújo, José Jaconias. Oh, meu Deus, me ajuda aí, Laís, a lembrar os nomes aí. Do Ditinho Santana,
Então foram acho que 16 nomes que se apresentaram já como pré-candidatos nesse. O Leonardo Rondon, que é da Juventude. Tem mais mulher na chapa aí que eu estou esquecendo. Viu? Não vai nem precisar atender o mínimo de mulher. A Eusângela, que também atua na saúde. Então, assim, nós vamos ter candidaturas. Gabriel Henrique, João Vitor, Ellen Luiza, que é lá da Universidade Federal de Mato Grosso, uma lutadora. Marcos Dantas, que é professor. Então, assim, é um bom começo para montagem de chapa. Nós temos até julho para poder. Quantos já tem? Já temos em torno de, acho que, a Cota Cortez, que é uma negra lutadora lá do bairro Três Poderes. Nós já temos em torno, acho que 15 ou 16 pré-candidatos e a maioria mulheres. Agora, a federação terá uma chapa só. Sabendo que as vagas são distribuídas exatamente, entre PT e a federação. É o que eu ia dizer. Vão ser 26 vagas distribuídas entre PT, PV e PCdoB. O PV tem fama de montar boas chapas de vereadores. E é o Estopa, exatamente, inclusive, quem é o articulador da construção dessas chapas. Eu diria que um dos grandes articuladores do PV é Aloysio Leite. Aloysio Leite é craque nessa estratégia de montar os nomes. E o Aloysio me parece que é inclusive membro da direção nacional do PV, então tem uma experiência acumulada importante também de construção da posição do PV. O secretário PV hoje, de esportes, né, do município. Acho que é de cultura, né? É de cultura, esporte. De cultura. Então, assim, eu acredito que nós teremos uma boa chapa na federação para a disputa das eleições para a Câmara Municipal. Lúdio, nós temos 2 minutos. Eu tenho uma pergunta, o Francisco tem outra pergunta. Eu quero te fazer uma pergunta seguinte. Já tem alguma ideia elaborada com relação à questão da educação para crianças especiais na Prefeitura de Cuiabá? Antero, esse é um tema sério, é um problema que a gente enfrenta no Estado hoje, na SEDUC. No Estado mais que na Prefeitura. No Estado mais do que na Prefeitura, mas na Prefeitura também, porque os cuidadores são contratados como cuidadores apenas com a remuneração muito baixa, o número é insuficiente. Nós precisamos de professores e professoras para lidar com as crianças autistas ou que têm alguma deficiência. É preciso priorizar isso, é preciso incluir, é preciso integrar a rotina de todas as crianças, de todas as escolas. É um desafio. E as propostas para fazer esse enfrentamento nós vamos construir junto com as famílias, porque ninguém mais do que as famílias e ninguém mais do que os profissionais da educação sabem das dificuldades e da dor que vivenciam no dia a dia e do papel que o Estado, que o município tem que ter para cuidar dessa parcela da população que merece todo o respeito e todo o cuidado nosso. Tá, e tem uma pergunta agora do Francisco. Bom dia, Francisco. Bom dia, Antério. Bom dia, deputado Lúdio. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. Eu queria fazer uma pergunta a quem fala Francisco Chesco, aqui da Imperial. O que o partido tem feito em relação às obras que o governo federal tem participação e o governo estadual tem colocado as placas e não tem valorizado os investimentos do governo federal. E o que o Partido dos Trabalhadores e o deputado têm a dizer dessa situação? Ô Chesco, bom dia, meu amigo. O Antero já havia, inclusive, me puxado a orelha aqui, viu, de que nós precisamos nos apropriar mais das ações do nosso governo, do governo federal, para mostrar as coisas positivas que estão acontecendo aqui. Há algumas coisas em relação, por exemplo, essa questão de placas e tudo, a gente tem até oficiado os órgãos para que eles instalem placas para poder divulgar. Agora nós temos que cumprir a nossa tarefa também. Vou procurar, a partir desses puxões de orelha aqui, ver o que nós conseguimos fazer para melhorar essa nossa capacidade de comunicação. Chesco. Agora, para encerrar mesmo, questão do garimpo. Liberou geral? A lei do garimpo passa? Eu espero que não, viu, Antero? Eu espero que a Assembleia tenha juízo
Essa lei já foi votada no ano passado, infelizmente ela já foi aprovada no ano passado, o Ministério Público entrou na Justiça, está no Tribunal de Justiça. Já foi declarada inconstitucional, já tem, é lógico que não é uma decisão final ainda, mas já tem uma decisão que suspende os efeitos da lei. Não havia razão para o governo apresentar novamente o mesmo projeto e buscar aprová-lo agora dessa forma. Então eu espero, quarta-feira esse projeto vai estar na pauta, eu espero que a Assembleia tenha juízo e não aprove essa lei, porque ela é muito ruim. Essa história de liberar a mineração em áreas de reserva legal, acabou de acontecer a COP28, o governador foi lá acabou de afundar Maceió. Acabou de afundar Maceió. Acabou de afundar Maceió. Exatamente. Mas a mineração. até que foi combinado, né? Prossegue mais um pouco aqui com essa mineração Casa de Pedra, porque ali é o seguinte, a Casa de Pedra está assim, é rodeada pelo Morro de Chapada. Isso. Entendeu? Deixa aprofundar mais um pouco ali, esse buraco, descer mais um pouco para ver para testar, né? Se o morro cai ou não, né? Vamos testar. Tem alguns problemas até assim, mais objetivos. A situação do calcário, sabe, são questões objetivas que têm que ser tratadas com a particularidade dela. Você não pode, a partir de uma questão específica, que às vezes é usada só como escudo, fazer um liberou geral. Olha, pode entrar em área de reserva legal, fazer mineração e buscar uma nova área de reserva. Assim. Onde é que tem área nova para ser reserva legal em Mato Grosso? Vende algum supermercado? Não, essa área de reserva legal nova, porque essa não tem, lei tá extingue a reserva ambiental do estado. É assim, é explodir a COP28. Mas está tudo bem. Lúdio, vamos seguir na luta. Obrigado pela entrevista. Obrigado, eu que agradeço a disposição de vocês. Apesar da minha bronquiolite aguda aqui, eu estou com uma certa dificuldade de falar, puxando o ar aqui. São 9h03. Nós vamos aos melhores anunciantes do rádio e depois voltamos com Bate-Bola Cultura.